Gravação começará em breve, a tela inteira, a tela. Beleza. Por que não apareceu a tela? Ah. Vocês veem a tela, gente? Vamos lá. Sim. Então vamos lá, gente. Hoje a gente falou na primeira semana sobre força e campo elétrico, na força bruta, calculando na raça. Aula passada a gente viu lei de Gauss. A lei de Gauss ela já é uma maneira mais simples de calcular, mais prática, calcular campos elétricos, uma vez que eu tenha simetrias no meu problema. E nessa aula a gente vai falar de potencial elétrico, que é uma maneira mais simples ainda, dependendo da simetria do meu problema. Vocês veem, começa difícil, né? Vocês fazem bastante conta, tal, depois vocês veem que existem maneiras mais simples. Isso não é por acaso, né? Se fosse ensinado de uma maneira mais simples. Primeiro que os conceitos não seriam introduzidos, os conceitos de campo elétrico. Segundo que aí não teria graça. Aí, enfim, ficaria fácil demais. Então eu vou falar sobre um tema que é o potencial elétrico, que é uma coisa que está ligada à energia potencial de um campo. Assim como existe energia potencial gravitacional na mecânica, o campo elétrico também admite, a força elétrica também admite uma energia potencial. Isso eu vou colocar como uma afirmação. Isso aqui dá para demonstrar com contas mais apuradas, que a gente não vai ver nesse curso, por motivos de força maior, porque precisa de mais bagagem, mas o fato é que a força elétrica é conservativa. Ou seja, existe uma grandeza, que eu vou chamar de energia, eu vou dar a letra epsilon, para não confundir com campo elétrico, que é meio de mv quadrado, mais U, onde é conservado. Onde mv é da partícula, né? Onde isso aqui é uma partícula no campo elétrico, né? Onde U é a energia potencial elétrica de um sistema, não é mais agora massa-terra, é um sistema carga-campo, certo? Uma carguinha de massa, de carga agora Q e energia potencial U, onde a energia potencial U está ligada à carga Q e ao campo elétrico. E o nosso objetivo é, claro, nosso objetivo ele é encontrar quem é U, né? Quem é essa energia potencial que faz com que essa grandeza, que é um análogo da energia mecânica, seja conservada. Então, o trabalho. E como é que a gente faz isso? Da mesma maneira que para o campo gravitacional realizado sobre o campo elétrico, em uma partícula. Não. Pelo campo elétrico sobre uma partícula, certo? Pelo campo elétrico. Uma partícula de carga Q zero.
que sofre. Só que agora a gente está em 3 dimensões, certo? Então ele sofre um deslocamento. Vetor ds, ele vai estar relacionado a ds como dw igual a força vezes deslocamento. Então aqui é zero. E escalar ds, certo? Esse é o trabalho infinitesimal, quando a partícula é empurrada ou puxada pelo campo elétrico de uma por um deslocamentozinho ds. Então esse trabalho ele vai modificar, e eu vou deixar isso mais claro, a capacidade do sistema de produzir movimento. Eu vou deixar claro o que isso é. É uma digressão sobre energia potencial. De produzir movimento. Ou, em outras palavras, sua energia potencial. Vocês estão acostumados com isso, certo? Que é o du, uma variação infinitesimal na energia potencial, é menos dw, que é igual a menos Q0E escalar ds. Vocês estão acostumados com esse teorema trabalho-energia, essas coisas tudo. O que é trabalho? E aí o que é trabalho? Aí o trabalho muda então a energia potencial. Certo? E aí a pergunta é a seguinte, a pergunta é o que é a energia potencial? Que eu estou dizendo para vocês. Isso aqui vale sempre, né? Isso aqui que eu vou falar vale sempre, mas em particular para o caso elétrico. Eu estou falando para vocês que a energia potencial é uma coisa que faz com que essa quantidade epsilon, ou seja, a energia do sistema, seja conservada, energia mecânica, se quiser, da partícula mais campo, né? Então, eu tenho o trabalho, a variação, o trabalho, a energia potencial vai ser menos o trabalho, a variação da energia potencial vai ser menos o trabalho realizado, que eu estou trabalhando com infinitesimais para ser mais bonitinho. E o que é energia potencial? Eu vou falar rapidinho o que é energia potencial. Vamos pegar uma carguinha positiva. O movimento natural da partícula para carga positiva é no sentido de E. Certo? E me dá aceleração. Então, se eu segurar uma partícula e soltar, ela vai seguir o campo, né? É isso que ela faz. Assim, se E escalar ds maior que zero, o sistema produz movimento. Ou seja, se E escalar ds maior que zero, o sistema produz movimento sem uma interferência externa. Ou seja, não preciso de força externa. Sem interferência externa. E, portanto, é como se. Isso aqui é bastante qualitativo, mas é importante. Ele gastou a capacidade
Vocês estão me acompanhando, gente? Isso aqui é super qualitativo, mas é um conceito interessante. Ele gastou capacidade de produzir movimento. Isso quer dizer, isso quer dizer que a energia potencial do sistema diminui, ou seja, o DU ele é menos Q0 e escalar ds, que é menor que zero, porque Q0 é positivo e a escalar ds é positivo. Q0 é positivo, os dois são positivos. Então, o que acontece? Se Q0, uma carguinha positiva, segue o campo, a energia potencial diminui. E ela é como se ela gastasse essa possibilidade, essa capacidade de produzir movimento. Não sei se vocês estão me acompanhando, gente. Vocês me falam. Agora, se E escalar ds é menor que zero, a partícula está andando móvel no sentido oposto ao natural. Ou seja, se o campo está para baixo, está puxando a partícula para baixo e ela vai para cima, por exemplo, se ela começa com uma velocidade para cima, ela está se movendo no sentido oposto ao natural. Então, o campo vai ter a possibilidade, se o sistema correr, de puxar esse negócio para baixo. Então, é, esse movimento poderá ser realizado inversamente, espontaneamente depois. Ou seja, a partícula ganha, ou o sistema, se você quiser, ganha capacidade de produzir movimento. E isso corresponde a du igual a menos Q0 e escalar ds, isso aqui é menor que zero, isso aqui é maior que zero, ou seja, a energia potencial do sistema aumenta. Então, se a partícula anda no sentido do campo, a energia potencial diminui, a partícula de carga positiva. No sentido, se ela anda no sentido natural dela, a energia potencial diminui. Já se ela anda no sentido oposto ao natural dela, a energia potencial aumenta. Então, a energia potencial do sistema carga-campo ela é uma medida da capacidade de o campo elétrico produzir movimento na partícula. Tudo bem? Oi. Isso tem relação com o campo cair sobre o raio ou não? Eu não entendi, desculpa. Porque assim, se quando ela vai para longe do campo aumenta, não diminui, então Diminui. teria alguma relação pelo raio, pelo campo elétrico cair pelo raio?
1 sobre r quadrado ou não? Sobre r quadrado. Quando ela vai para longe, o campo diminui, né? Sim. Mas isso não importa tanto. Quer dizer, se ela vai para longe, ela pode voltar, certo? Põe uma partícula. Espera aí. Uma partícula positiva, né? E um campo elétrico para fora. É isso que você está dizendo. Isso. Vamos lá, então. Se ela está perto, se eu trago ela para perto e solto, o sistema pode fazer com que ela volte. Ela vai voltar e percorrer tudo isso, certo? Certo. Agora, se eu empurro ela para longe, ela não consegue voltar sozinha. E solta, ela não consegue voltar sozinha. Ela vai continuar indo para longe. Entendi. Então eu perdi esse pedaço que ela poderia andar, vamos dizer assim. Eu empurrei ela. Eu Beleza. perdi esse pedaço. Tudo bem? É essa a Professor, ideia. Oi. só uma coisa, no primeiro slide, aquele epsilon igual a meio de mv quadrado, você só fez aquilo para mostrar que ela é conservativa? Isso é. Essa energia é conservativa. Essa energia é conservada. E ela é a energia total do sistema ou da partícula? A energia mecânica sempre é do sistema. Lembra, gravitacional é sistema massa-terra, certo? Não é da Sim. partícula. Quando você tem uma energia potencial, é a energia potencial do sistema. Ok. Certo? A partícula não tem energia potencial, nem a Terra ou o campo, né? A energia potencial é do sistema. A questão é que ele definiu um negócio agora que não dependa da partícula, né? Que quando coloca uma partícula, ganha uma energia potencial. Mas antes, então, a variação da energia potencial se eu desenho de A para B, se eu desenho dois pontos A e B aqui, e faço um caminho entre eles, um caminho qualquer entre eles, eu sei que num pedacinho, colocar um vetorzinho. Esse vetorzinho mora aqui dentro, né? Mas tem que desenhar. Eu sei que du é menos Q0 e escalar ds. Então, vamos lá. Eu posso integrar isso daqui e dizer que isso aqui é menos Q0 integral de E escalar ds entre A e B, aonde essa integral é uma coisa. Onde? Essa integral é calculada ao longo do caminho. A gente vai ver exemplos. A gente chama isso de integral de linha, uma integral ao longo de um caminho tridimensional. É calculada, mas não se assustem, a gente vai ver isso direitinho, né? Precisa primeiro introduzir o conceito ao longo do caminho desenhado de A a B. Tudo bem? É uma coisa. Em geral, uma integral de linha desse tipo, para um vetor f, né, um campo vetorial f, depende do caminho. Em geral, se eu pegar qualquer negócio assim, essa integral depende do caminho. Mas para campos elétricos,
A gente não vai ver por quê. Mas para campos elétricos, ou seja, se eu tivesse outro caminho aqui, a integral sobre o caminho verde de um campo qualquer seria diferente, em princípio, da integral pelo caminho preto. Mas a integral de E escalar ds não depende. Por propriedades matemáticas que a gente não vai ver. Certo? A gente não vai ver. Faz parte da vida não ver as coisas. Vocês vão ver isso num curso de várias variáveis ou de cálculo vetorial. Por que que isso é assim, né? Mas para isso existe um curso inteiro. Não dá para eu fazer isso agora. Mas eu peço que vocês acreditem que vocês vão ver isso depois com detalhes. Tudo bem, gente? É um conceito que eu não sei se vocês já viram, mas se vocês não viram, vocês vão ver, mas a gente vai trabalhar com ele, porque a vida é assim. Mas a gente vai fazer exemplos em que isso vai ficar claro o que que é. Tá certo? E aí, se vocês olharem aqui a energia potencial, a energia potencial, ela tem uma fórmula bem parecida, e isso é meio natural, porque a energia potencial vem de uma força. A energia potencial tem uma forma bastante parecida com a força, certo? A força é Q0E. Então, esse cara aqui faz o papel do que seria. Então, o potencial elétrico, isso aqui eu vou chamar de potencial elétrico, é a parte da energia potencial, entre aspas, porque não tem dimensão de energia, tem dimensão de energia por unidade de carga, potencial, que não depende da carga Q0. Eu vou definir o ΔV, que é igual a menos integral de A até B, integral de linha de E escalar ds. E ele é o análogo. ΔU é Q0, ΔV. Ele é o análogo da força do caso da força elétrica, ou seja, o ΔV ele está relacionado ao E, que é o que multiplica Q0 na força, né? Tudo bem? E o que mais que eu tenho que falar? Que o valor absoluto de V não tem. Ele não tem consequências físicas, né? Embora a gente vá adotar sempre uma convenção específica, ele não tem consequências físicas. O que importa é ΔV. Quando a gente for ver distribuições de carga contínuas, a gente vai ver que é interessante considerar um valor absoluto. Só que o que importa é ΔV, certo? Aqui, se eu olhar, é a variação. Somar V na energia, ou seja, somar um valor constante na energia não muda nada na física, né? E a unidade disso, unidade no SI, quem que é? É o volt. É uma unidade nova porque é uma grandeza nova, certo? Então, mas como as coisas de carga já estão aqui, né? Ou seja, a carga está em coulombs, então e ela é a unidade fundamental. Então é esperado que o volt ele esteja relacionado
com o Coulomb. Então, aqui, ó, se eu olho a dimensão desse negócio, né? Ele é... O ΔV tem dimensão de campo vezes comprimento, né? Campo vezes comprimento. Se eu olhar já aqui, o ΔU, ele tem dimensão de Q0 ΔV. ΔU tem dimensão de energia. Então, isso aqui é 1 joule dividido por Coulomb, certo? O ΔV, então, ele vai ter... O volt vai ter dimensão de joule por Coulomb. Mas vamos lá, então. Que a coisa é assim. Para que adianta o ΔV, né? Eu quero calcular campos elétricos no final das coisas. Se eu olho para essa expressão, cadê essa expressão? Se vocês não estiverem me acompanhando, gente, vocês me param, certo? Se eu olho para essa expressão, eu faço o meu dV é menos V escalar ds. Então, eu quero calcular o campo elétrico a partir disso daqui. Certo? Então, eu vou considerar 3 casos, né? Se eu faço o ds como um deslocamento na direção de x, o meu dv vai ser quem? Vai ser menos ex dx, aonde ex ele é a componente x, né? O e é ex na i mais ey na j mais ez na z. E pela teoria de diferenciais, né, de formas diferenciais, eu tiro então que o meu ex é menos a derivada parcial de v em relação a x. Parcial porque o meu deslocamento é específico aqui. O deslocamento geral é um dx na i, mais um dy na j, mais um dz na z. Se eu faço só o deslocamento em x, eu obtenho que o dv é menos ex dx, então o ex ele é menos a derivada parcial de v em relação a x. Por que parcial? Porque isso aqui é um caso particular. Da mesma maneira, se eu fizer ds dy na j, o meu dv, é menos ey dy, e então o meu ey é menos del v del y. E analogamente, aqui z é k, certo? Que escreve. A gente escreve esse cara como k, por convenção. O meu dv é menos ez na k dz. Então, o meu ez é menos del v del z. Tá certo? Isso aqui, então, diz para mim que se eu souber a função v de x, yz, eu consigo calcular e de xyz. Certo? Dessa forma. Então, às vezes é mais fácil, em vez de calcular direto E, é mais fácil você calcular o potencial de um sistema, né, em função das coordenadas, calcula o potencial V de x, y, z, e aí você tira o que a gente chama de gradiente, você calcula as derivadas parciais e encontra o campo. E a gente simplifica a vida. Vocês concordam comigo que esse procedimento aqui é um procedimento lícito para calcular o campo elétrico?
de um sistema, dado que eu conheço o potencial? Professor, Oi. se eu tiver, tipo, só em uma direção o campo, aí Sim. não ia ser a derivada parcial, ia ser a derivada total? E essa é a derivada total. Naquela direção, certo? Eu ajeito meu sistema de coordenadas para que aquela direção seja uma coordenada do sistema, certo? Tipo a radial, por exemplo. Uhum. E aí calculo a derivada em relação ao raio, por exemplo. A Beleza. gente vai fazer isso. Beleza? Obrigado. Vamos ver um exemplo, então. Um exemplo simples. V é esse cara. Quem é E? O EX, só para fixar, menos del V del X, ele vai ser 5 menos. Vamos ver se eu sei fazer derivada, gente. Qualquer coisa vocês me corrigem, né? Vai que eu erro a derivada. Pode acontecer. O EX é isso. O EY é menos del V del Y, que é menos 3x quadrado mais 2z quadrado, certo? Acertei? Não, errei. Errei? É menos, certo? Então aqui é mais e aqui é menos. E o EZ, ou seja, naquela pergunta da radial, quer dizer, o x, às vezes, não está escrito em termos de x, y, z, está escrito em termos do raio, né? Então, eu uso a coordenada como raio. Olha que maravilha! Começou essa semana o conteúdo de derivadas parciais para você. Então, olha, é uma alegria isso. Significa que vocês vão ver as duas coisas ao mesmo tempo. Não vão ver depois a outra coisa. EZ é menos del V del Z. Cadê aqui? É aqui, né? Então, isso aqui é menos 4. Então, vocês sabem derivada parcial, vocês sabem me dizer se eu fiz certo. YZ. Tá certo? E o E, então, eu vou escrever como menos gradiente de V, que vocês vão ver o que é mais para frente. As derivadas parciais aí, que é EX na I, mais EY na J, mais EZ na K. Tudo bem? É um exemplo simples só para a gente aquecer. Embora precise ser mais rápido do que o aquecimento para poder chegar na cereja do bolo, que é o potencial de distribuições de cargas contínuas. Mas, tudo bem? A gente vai ver agora, então, exemplos. Já que está tudo bem, já que a gente viu como faz a coisa, calcula o potencial. A gente não viu como calcula o potencial, mas a gente vai ver como calcula o potencial. Mas dado que a gente sabe como calcular o potencial a partir daquela integral de linha, supondo que a gente sabe o potencial, a gente consegue calcular o campo elétrico, como o gradiente de V, como esses caras aqui. Então vamos aprender a calcular potencial, gente. Como nas outras aulas, por exemplos fáceis. Vamos pegar um campo elétrico uniforme, E, igual a E na I. Certo? Como no desenho. Então, se eu vou de A para B, esse é o ponto A, esse é o ponto B, eu sei que o meu potencial, meu delta V, é o V em B menos V em A, que eu não sei o que é, porque tem sempre uma constante arbitrária aí, mas eu sei quem é o delta V, menos a integral de A até B, integral de linha de E escalar ds. É a integral de A até B, certo? Mas aqui,
ΔV. Então, ele vai ser... o E, ele é constante, lembra? Fala, o campo elétrico uniforme. O E é constante. Então, eu tiro ele da integral. Menos E, escalar, integral de A até B de ds. É igual a menos E, escalar S. Ou seja, onde S é esse vetor, S. Tá? Então, o que acontece aqui? O que acontece aqui é que para um campo elétrico uniforme fica bonitinho, assim como o fluxo ficava bonitinho, certo? Nesse caso específico aqui, se eu olhar, então, o E escalar S é positivo. Nesse caso. Então, o VB, né? Então, ΔV, ele é negativo. Então, VB é menor que VA, certo? Por outro lado, se eu olho aqui para os pontos B e C, os pontos B e C vão ter um S ortogonal a E, perpendicular. Então, o VC ele vai ser igual ao VB. Porque sim. Porque sim. Porque o E e o S são ortogonais. O E está no amarelinho aqui. Isso quer dizer para mim que as superfícies equipotenciais, de potencial igual. Equipotenciais são superfícies que têm o mesmo valor de potencial, certo? São planos, isso aqui é 3D, né? Perpendiculares a E. Tá certo? Ou seja, parece que E escalar S é igual a zero, onde S liga dois pontos do plano. Tá bom? Então, eu vou copiar isso daqui. Vou lá na outra lousa. Em algum espaço que caiba. As superfícies equipotenciais, elas são planos perpendiculares a E. Como nesse desenho aqui, ó. Elas são esses planos pontilhados. E aí o que acontece? Vamos ver. Se E é E na I, e S é, por exemplo, x menos x0 na I, né? Eu tenho que o meu V menos V0, ou seja, V de x, V no ponto x menos V0, ele é igual a menos a integral, ele é menos E escalar S, então eu já calculei, x menos x0 na I, que é igual a menos E que multiplica x menos x0. E aí, como esperado, eu verifico, nesse caso de uma dimensão, né? dV dx, porque só depende de x, é igual a menos E. Tudo bem? Tudo bem, gente? Vocês estão me acompanhando? Tá rápido? Eu estou falando muito rápido? Vocês estão me acompanhando? Oi. Essa última parte sua aí eu me perdi um pouco, professor. Aqui? É. Tá. O V, então, eu vou pegar... O V é constante aqui, certo? Eu pego aqui o I. Tá vendo? Certo. O I. Então, eu posso dizer que o V é um V de X, né? Por quê? Porque o V aqui é igual ao V aqui.
tá? Certo. Então, se eu pego v de x menos um v0, se eu pego x0 aqui, e aqui eu pego x, nessa aqui, isso vai ser menos e escalar s, né? Ah, tá. E o S eu estou dando para você como isso daqui, um S particular. É como se eu considerasse um ponto aqui, outro ponto aqui, né? E S, esse cara aqui. Na verdade, não importa, eu poderia escolher outro S aqui, e quando eu fizesse o produto escalar, ia dar só esse termo aqui, porque os outros iam cancelar, iam ser ortogonais, né? Mas vamos pegar um S aqui. E aí fica menos E que multiplica x menos x0, por causa do S. E aí, se eu derivar em relação a x, fica menos E, né? Beleza. Obrigado. Então tá mostrado. Então, se a gente sabe campo uniforme, qual que é o segundo passo? O segundo passo é carga pontual. O que a carga pontual faz? A carga pontual me diz que eu quero calcular o potencial. Então, eu vou pegar esse campo aqui. Onde aqui é a minha carguinha aqui. E o R é aquele vetorzinho unitário que aponta para fora da carga. Em todas as direções tem um vetorzinho. Então, quem é o ΔV? Suponha que eu pegue agora pontos A e B sobre a minha curva. A e B. Meu ΔV é o VB menos VA, que ele é igual a menos a integral, então, de A até B, de E escalar ds. E lembra, essa integral não depende do caminho. Então, eu vou desenhar o caminho na figura. Eu posso calcular essa integral por vários caminhos, né? Eu posso escolher para calcular essa integral esse caminho aqui. Calcular o E escalar ds em cada ponto e integro, né? Não é um caminho inteligente. Concorda comigo? E não é um caminho inteligente. Caminho inteligente é fazer o quê? Se E está na R, eu vou pegar um caminho que anda só radialmente. Por quê? Porque aí o produto escalar, o ds vai ser um dr na R. Nesse caminho aqui, ds é dr na R. Então, eu sei que vai dar um E de R dr. E aí, se eu pegar um outro caminho aqui, para fechar, eu tenho que ir de A até B, eu sei que aqui o E escalar ds é zero. Porque o ds está apontando na direção circular e o E está na radial, né? Então, a radial ela é ortogonal a esferas, certo? Então, se eu calculo o caminho nessa figura, o caminho azul, né? Não é o caminho vermelho, é o caminho azul. O ΔV, ele vai ser a integral. Se eu ponho aqui um ponto C, ele vai ser essa integral, vai ser menos a integral de A até C, de E escalar ds, menos a integral de C até B, certo? Na integral de linha também funciona isso. E escalar ds. Eu posso somar indo até um ponto, do outro ponto para o outro, né? Como na integral normal. Ô, professor, certo? aqui você fez menos? Menos o quê? Menos a integral de C até B. Não seria mais? Não, é porque o menos ele vem daqui, tá, ó. Da fórmula, beleza. O menos ele vem da fórmula, que é menos tudo. Certo? Então, aqui, vamos ver primeiro o A até B. Então, isso aqui é menos a integral
de E escalar ds. E escalar ds, quem que é E escalar ds? É o E de R, dr, né? Porque o ds, ele é paralelo. Então, eu vou do raio do ponto A até o raio do ponto B. Por quê? Porque eu já coloquei a minha coordenada radial. Menos zero. Por que menos zero? Porque no caminho de B para C, E escalar ds é zero, porque eu escolhi dessa maneira. Se eu escolhesse o caminho vermelho, eu, em particular, não ia conseguir fazer a conta. Imagino que vocês também não. Pode ser que sim, mas não é tão simples quanto essa, certo? Isso aqui é menos integral de RA até RB, E de R, dr. E daí? Então, delta V é igual a esse cara. Vou escrever aqui. Delta V é igual a esse cara. Eu vou fazer o seguinte aqui, olha só. No enfim, eu quero agora calcular V de R. Eu vou adotar uma convenção, então. No infinito. Por quê? Porque lembra que eu falei que o V ele está definido a menos de uma constante, que essa constante arbitrária não interfere no cálculo do campo. Então, no infinito, a gente não sente carga, não sentimos carga. Intuitivamente, porque o campo vai com 1 sobre R quadrado, quando o R vai para infinito, o campo vai para zero. Então, é natural, que é uma convenção, todo mundo vai ter que adotar agora, para cargas pontuais, considerar o campo, quando R vai para infinito, igual a zero. Certo? Então, eu posso calcular o V de R menos o campo no infinito, a integral menos a integral de infinito até R, do meu E de R. Vocês concordam que eu posso fazer isso? Menos KE, integral de infinito até R de Qzinho dividido por R quadrado dr. E aí eu cheguei numa integral que agora sim vocês sabem calcular, certo? Esse cara eu estou falando aqui que é zero. Então, meu V de R, quem é o meu V de R? É menos KEQ, que multiplica menos 1 sobre R, certo? De R até infinito, infinito até R, isso é KEQ sobre R. Certo? Fiz certo? Eu acho que eu fiz certo, hein? Vocês concordam comigo? Então, o potencial associado aqui ao campo, se eu considero que no infinito ele é zero, que o que eu posso fazer sempre, e eu vou adotar isso como convenção, o que acontece é que eu consigo uma fórmula bonitinha para o campo. Em particular, se eu calculo o dVdr, isso é menos KEQ sobre R quadrado, é igual a menos E, né? Como esperado. Certo? E aqui também, o que acontece é que as equipotenciais, certo? Isso aqui tem simetria esférica. As equipotenciais são esferas.
Tá certo? Tá Professor, certo? Oi. eu entendi o que você fez, mas você fez isso só para conseguir o VR em função de R? Isso. Você diz isso aqui? É, falar que o V no infinito é zero. Isso, porque senão seria mais uma constante, certo? Sim. Que vem da meu limite de integração. Mas eu estou adotando, e vocês vão adotar, eu estou adotando que para uma carga pontual no infinito, essa constante vai ser zero. Basicamente porque no infinito, a ideia é que no infinito a gente não sente carga. No infinito a gente não sente o campo elétrico, ele vai cada vez mais para zero no infinito. Beleza. Beleza? Dá para acreditar? Não é acreditar a palavra, é aceitar, né? Porque é uma convenção utilizada, né? Você podia escolher outra, mas essa aqui ela vai ajudar, por exemplo, no cálculo de distribuições contínuas de carga. Então, isso vai ser útil. É para deixar mais simples para calcular o potencial, né? É para deixar mais simples para calcular o potencial. Beleza. Então, aqui, vamos lá, considere uma esfera carregada de carga total Q com uma densidade. A gente já fez essa conta com o campo elétrico, certo? Uma densidade não uniforme, mas dependente do raio, como essa expressão. Para R menor do que A e ρ de zero para R maior que A. Pergunta: qual o potencial elétrico em função do raio para R maior do que A? Como é que se calcula isso? Para R maior que A, eu sei que o meu campo elétrico ele é KE, carga total, dividido por R quadrado, certo? Então, o meu V de R é igual a KE, carga total, dividido por R. Se eu adoto que V no infinito é zero. Então, se vocês olharem para distribuições esféricas, né, fora de distribuições esfericamente simétricas, vale a mesma coisa. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Tá certo, gente? Vocês concordam comigo que vale a mesma coisa? O E é o mesmo. Esse E é o mesmo. E olha só, tem uma alternativa que é igual a essa. O E, ele é o mesmo para o caso da carga pontual. A gente fez essa conta várias vezes. Então, se E é o mesmo e eu adoto a mesma convenção de que no infinito eu não sinto campo, que vai como sobre R quadrado, então o potencial é zero, a integral é igual. Se a integral é igual, a integral é essa. A diferença é que não é mais a carga pontual, mas é a carga total. Pergunta: qual é o potencial dentro da esfera? A gente vai responder a aula que vem. Mas nessa aula, eu quero que vocês entendam que para distribuições fora da distribuição de carga esfericamente simétrica, o V tem a mesma forma. Vocês concordam comigo? Se o campo tem a mesma forma, o V tem a mesma forma. Por quê? Porque eu vou calculando trazendo do infinito, né? Eu não vou calculando trazendo do zero.
A integral é feita de infinito até R. Eu estou calculando lá no infinito, só que é infinito. Não dá para desenhar infinito. Mas eu vou calculando, trazendo de infinito até o meu ponto R. Que é uma reta radial. Então, uma reta radial. Então, não importa o que tem dentro aqui, desde que seja esfericamente simétrico. Eu posso ter um bichinho malvado aqui dentro. Mas se ele for esfericamente simétrico, eu estou calculando ele do infinito até aqui. Aqui é vácuo. Aqui eu sei que o campo vai com... Cadê? Vai com essa forma aqui, 1 sobre R quadrado. Se ele vai com 1 sobre R quadrado, a integral dá a mesma. Olha que bonitinho. Tudo bem? Mais um exemplo. Dentro, a gente vai ver lá o que vem, mas fora, certo? É uma carga, é uma densidade assim. Eu estou calculando um ponto aqui, né? Esse ponto aqui. Esse ponto aqui, de raio R, vale isso daqui. Outro exemplo. 3 cargas positivas Qzinho estão localizadas nos vértices de um triângulo equilátero de raio A, de lado A. Pergunta A. Em qual ponto do plano das partículas... Deixa eu ver se eu... Aqui. Em qual ponto no plano das partículas o potencial é zero? Existe algum ponto no plano em que o potencial é zero? Ou o potencial é zero só no infinito? Essa é a pergunta. A outra pergunta. Qual é o potencial elétrico na posição de uma das partículas devido às outras duas partículas? Então, qual que é o potencial que essas duas partículas geram nesse ponto P? A gente vai lá e calcula. E a gente já introduz um conceito que é o princípio de superposição. Que é natural porque o potencial é linear no campo. Certo? Então vamos lá, eu quero calcular o potencial num ponto P qualquer. Então eu vou desenhar. Eu tenho meu triangulinho e aí eu digo que no ponto P eu vou chamar as minhas cargas convenientemente de Q1, Q2 e Q3 só para poder fazer. Elas são iguais, mas só para poder fazer. Eu desenhei errado. O 2 é vermelho. Então, aqui vamos pegar Q1. Q1 eu desenho azulzinho. Eu escrevi errado, gente. Eu vou chamar essa aqui de 1, certo? Essa aqui de 2. E essa aqui de 3, porque eu já tinha desenhado os raios. Então, V de P, então, tem uma distância R1 até Q1, R2 até Q2 e R3 igual a Q3. Então, o V de P é menos, ele é KE, Q sobre R. Eu vou somar Q1 sobre R1 mais Q2 sobre R2 mais Q3 sobre R3, onde aqui eu já estou usando o princípio de superposição. Que se vale para o campo, vale para o potencial. Vale para a força elétrica, então vale para o campo, então vale para o potencial. E aí eu posso somar. Porque se não valesse, né, poderia não valer. Existem teorias não lineares em que isso não vale. Tipo, relatividade geral. Mas a gente não vai ver relatividade geral, certo? A gente vai ver teorias em que isso vale. Então,
vale o princípio de superposição. Então, eu consigo calcular isso. Então, V de P, ele é KE, que vai, porque as cargas são iguais, certo? Só coloquei os índices para 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Certo? Esse é o potencial no ponto P, que tem as distâncias R1, R2, R3 a cada uma das cargas. Isso aqui é maior que zero, sempre. Certo? Porque é uma soma de números positivos. Então, não existe, se as cargas têm essa configuração, ou, em mais geral, se as cargas forem todas positivas, não existe ponto em que não existe ponto em que o potencial é zero. Só no infinito ele vai ser zero. Já sobre uma das cargas, eu vou escolher Q3, por exemplo, é o V, ele vai ser. Aí eu quero calcular o V aqui, certo? Quem é o V aqui? Ele vai ser o V1 mais V2. Eu quero potencial elétrico na posição de uma das partículas devido às outras duas partículas no triângulo. Isso aqui é igual. Isso aqui é igual aqui. O que é igual a isso? Isso aqui é igual a KE, que sobre, agora o R, a distância é A, mais KE, que sobre A. Então, isso aqui é igual a 2KE, que sobre A, certo? É fácil calcular potencial, né, gente? Então, o que a gente conclui é que é fácil calcular potencial. Concordam que é fácil? Vocês estão me acompanhando, gente? Professor, Oi. essa fórmula só vai funcionar quando for uma partícula, não for tipo uma partícula só, né? Não for contínuo. Isso. Carga. A gente vai chegar no contínuo. Eu preparei um exemplo aqui que eu vou pular. Vou fazer o seguinte. Eu vou pular esse exemplo e fazer no final da aula. Se não der tempo de fazer no final da aula, eu incluo ele na aula que vem, na aula de exercícios. Eu não sei se essa é a maneira mais didática, mas talvez isso seja melhor para ver a passagem para o contínuo, né? Eu vou fazer isso, porque sou eu que estou dando aula, certo? Não, mas eu vou fazer isso para a gente ver a passagem para o contínuo e depois resolver mais exemplos no final da aula. Então, na passagem para o contínuo, o que eu sei? Acabei de ver do princípio de superposição que o V de P é KE, se eu generalizar aquelas três cargas pontuais, somatório de QI sobre RI, certo? Se eu tenho N cargas. Pontuais. E aqui que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para o campo elétrico. O QI vai para um DQ. Como é que é? Agora, o QI vai para um DQ, né? E a minha somatória vai para uma integral sobre a fonte de campo, esse carinha aqui, né? Então, só que agora, olha aqui, olha a vantagem. Então, o V de P, ele vai ser KE integral de dq
dividido por R, sobre a fonte. Certo? Onde é isso daqui? O dq dividido por R, no ponto P, cada dqzinho tem uma distância R até a... Certo? Cada dqzinho tem uma distância R diferente até o meu ponto P. Se ele tem uma distância R diferente até o ponto P, então, o que acontece? Eu passo da soma de QI por RI para a integral de dq sobre R. Isso aqui é um escalar. Vou fazer de outra cor. Então, para calcular o potencial, eu ganho simplicidade em relação ao cálculo do campo elétrico, onde R é a distância de dq até P. Eu ganho simplicidade em relação ao campo elétrico. Por quê? Porque no campo elétrico, eu estava calculando isso daqui, ó. Se fosse só essa parte aqui, não teria problema, porque é igual. Mas não pode, né? Não pode. Vocês concordam que não pode? Porque isso aqui é um vetor, isso aqui não é. Então, lembra que a gente calculou várias coisas em que o R variava e isso era complicado? Isso atrapalhava o cálculo da integral? O potencial, ele não tem essa complicação. E se do potencial eu tiro o campo, se eu souber o potencial no espaço inteiro, eu calculo o campo de uma forma mais fácil, que é calcular as derivadas parciais, do que fazer uma integral complicada. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ver exemplos de cálculo de potencial. E, quando possível, ver se dá para tirar o campo elétrico disso. Vamos lá. A gente já viu esse exemplo no cálculo do campo elétrico. Não sei se vocês lembram. Uma haste isolante uniformemente carregada de comprimento L é curvada na forma de um semicírculo, como mostrado nessa figura. A haste tem uma carga total de menos Q. Determine o potencial elétrico em O, o centro do semicírculo. Para saber o campo elétrico, a gente não pode ter o potencial num ponto só. A gente tem que ter o potencial numa região para poder calcular a derivada. Então, nesse exemplo particular, não vai ser muito útil para calcular campo elétrico, a menos que eu conhecesse o campo elétrico numa certa região. Mas vamos calcular para aprender a calcular o potencial. Então, V de O, aqui não é θ, certo, gente? Isso aqui é O, é o ponto O. Se eu escrever O, vai parecer zero. Então, eu vou escrever assim, V de O, ele é quem que ele é? É KE integral de dq sobre R. E aí, o que a gente faz? A gente olha para o problema. Nesse problema, o R é constante ao longo de toda a distribuição de carga.
Isso vai me implicar que o V em O não é zero, tá? Isso aqui é O. É igual... Eu tiro o R da integral, é KE. Sobre R integral de dq. E a integral de dq é a carga total da minha distribuição. Então, o V de O ele é menos KE Qzão sobre R. Onde... certo? Vocês concordam comigo que eu posso fazer isso? Só que o R, certo? Por ser constante, eu posso tirar da integral. Vamos lá, então. Então, aqui eu tenho um comprimento L. Eu chamo isso aqui de R. Mas, quem é R? R é igual a π... Não, é o contrário, certo? O L é π vezes R. Certo? É isso que ele é. Né? Eu ando de um arco π. Então, isso vai me implicar que R é L sobre π. Então, o V de O, ele é menos KE π. Qzão dividido por R, por L agora, é igual, então, se 1 sobre 4π é ε0, então isso aqui é menos Qzão dividido por 4 ε0L. Nesse caso, gente, é um caso de você calcular o potencial elétrico. Ele não é necessariamente um caso de você calcular o campo elétrico, porque eu estou calculando só no ponto potencial. Se eu tenho potencial só no ponto, eu não consigo calcular o meu campo elétrico. Eu preciso do potencial numa região para calcular a derivada, certo? Mas tudo bem no cálculo desse potencial? Tudo bem. Esse aqui já a gente consegue calcular mais coisa. Lembra que a gente calculou o campo elétrico desse cara, né? Esse campo elétrico que dava E. A gente calculou isso daqui na primeira aula. Aí que X era o D aqui, lembra? Aí de A quadrado mais D quadrado. Aí. Vocês lembram disso? Que a gente fez essa conta integrando o campo aqui, cada campo tinha um cosseno aqui. A gente cancelava, pegava a componente por simetria, a gente cancelava, pegava a componente na direção X e dava esse resultado quando a gente calculava a integral. Vamos calcular de outra forma. V de P é então em KE integral de dq sobre R, que é KE, de novo, KE sobre R integral de dq, que é igual a KE, Qzão sobre R. Se eu chamar isso aqui de R, pois a distância de dq até P é constante para todo dq. Certo? E aí eu posso escrever que R, então é raiz de A quadrado mais X quadrado. Isso vai me implicar que o V em P, ele é quem ele é. Ele é KE, Qzão dividido por raiz de A quadrado mais X quadrado. Certo?
calculamos o potencial. Mas bem mais fácil, eu diria bem mais fácil, do que calcular o campo elétrico. Porque aqui, se a distância é constante, a gente consegue tirar, para todo dq, a gente consegue tirar da integral. E aí, sobre o eixo, eu sei então que o E é E na I, e eu sei que então que E vai ser igual a menos del V, del X. E aí, se eu derivo isso daqui, vai cair um menos meio, que vai cancelar. Isso aqui é menos meio. Tá aí. Qzão. A quadrado mais x quadrado. 3 meios. Que multiplica a derivada do que tem dentro, pela regra da cadeia. Então, 2x. Isso aqui cancela. É menos isso, certo? É menos esse cara. Menos meio vem da derivada, menos vem daqui. O 2 cancela, isso aqui é KE, quezão x, dividido por a quadrado mais x quadrado a 3 meios. Tá certo? E a gente obteve o mesmo. Olha só que legal, que é igual a esse cara aqui. Vocês estão me acompanhando, gente? Vocês estão me acompanhando? Cálculo do potencial para calcular campo elétrico. Isso aqui eu resolvi em uma lousa. Nem uma lousa, né? Porque tem desenhos. Se vocês lembrarem do cálculo desse mesmo problema, para calcular a partir de essa fórmula, como é que é? R. Foi bem mais fácil e rápido, certo? Isso, se você conseguir determinar o potencial, é um método alternativo que é bem mais fácil e rápido. Se eu conhecer a simetria do problema, calcular o potencial aqui, não precisei calcular a integral, porque a distância é constante. Aqui eu precisava calcular a integral, porque o Rzinho não era constante, lembra? Apareceu um cosseno aqui. E aí precisava calcular a integral. A integral a gente não sabia onde integrava, tal. Com potencial é mais fácil. Sabendo o potencial no eixo X, eu calculo pelo menos sobre o eixo o campo elétrico, que é o que eu queria naquela vez também. Beleza? Professor, Beleza. Oi. você não falou que não poderia calcular o campo elétrico em um ponto? Não, assim. Se eu tenho potencial só em um ponto, nesse problema, certo? Eu não tenho a variação do potencial com a distância, com a coordenada. Aqui eu só sei, nesse problema específico, eu só sei calcular, eu só calculei num ponto o potencial, que é esse ponto O. E aí não dá para calcular a derivada, porque para a derivada eu preciso calcular em dois pontos e trazer o outro até esse, né? No limite em que esse ponto se aproxima do ponto inicial, dividido pela distância, essa derivada. Certo? Se eu traçasse uma coordenada que passa pelo ponto A, eu conseguiria calcular o campo. Se você soubesse potencial. Isso. Isso. Qual que é o problema? O problema é que aí você tem que calcular o potencial. Esse exemplo é fácil porque a distância é constante. Se eu tento calcular o potencial num outro ponto, a distância não fica constante. Mas Certo? daria para calcular o campo, pelo potencial.
Se eu soubesse, sim. Se você calculasse o potencial ao longo dessa reta, né? Aí você calculava o campo, certo? Certo. A questão é que nesse problema específico, para mim, pelo menos, é mais fácil calcular o campo direto. Porque eu não sei calcular o potencial ao longo dessa reta. Tem que usar a lei dos cossenos, e a lei dos cossenos é um negócio trabalhoso. É porque o cosseno de θ vai variar com a distância aqui. Mas se eu soubesse, eu conseguiria. Beleza. Beleza? Nesse caso, eu Legal. sei. Porque nesse caso, o x é essa coordenada. Então, nesse caso, eu sei calcular o campo. Por quê? Porque agora eu sei o potencial ao longo de toda essa linha aqui. Ah, tá. Ele depende de Certo? x. Tá. Exatamente. Nesse potencial aqui, não está escrito explicitamente, mas sobre o eixo, o potencial, eu sei a conta em todo o x, né? E eu sei que o campo depende de x por simetria, né? O campo vai apontar para cá. Então, aqui eu consigo calcular essa derivada. Certo? Uhum. Se eu não Beleza. conhecesse o potencial, se eu não soubesse calcular sobre o eixo, eu não ia conseguir calcular a derivada. E aí não consigo calcular o campo. Beleza? Por exemplo, se o potencial ele não dependesse de nenhuma outra variável, tipo no de cima, que ele só depende do R e é constante, aí eu não conseguiria calcular o campo. Em qual? No de cima, no semicírculo, que ele não depende de nada, só do R e o R é constante. Aí eu não consigo Isso. calcular o campo. Não. Na verdade, aqui você não consegue calcular o campo porque você calculou só num ponto, né? Você calculou só em O o potencial, certo? Uhum. Sim. Aqui não está escrito explicitamente, mas eu calculei sobre todo o eixo. Então, se eu calculo sobre o eixo, eu consigo calcular a derivada. Se eu calculo num ponto só, não. Então, esse aqui é um exemplo em que é mais fácil calcular o campo elétrico pela expressão do campo elétrico, integral de dq sobre r quadrado, na R. E esse é um exemplo em que é mais fácil calcular pelo potencial. Certo? Beleza. E aí é com vocês. Vocês escolhem a maneira mais fácil de calcular, né? Aí é treinamento. Beleza. Vocês viram que nem precisou da segunda lousa. Eu preparei aqui um espaço para fazer isso e não precisou. Por quê? Porque o cálculo é realmente simples com o potencial. Mas aí você tem que saber se o cálculo é simples com o potencial. Se você sabe calcular o potencial numa região ao longo do eixo. Se você soubesse aqui, por algum motivo, não sei calcular no eixo, sei calcular só no ponto P. Não adianta. Beleza? Mudar continuidade. Não é essa lousa. É essa lousa. Potencial elétrico de condutores carregados em equilíbrio. Falei que a aula era longa, né? Lembra? A gente sabe o campo elétrico para um condutor em equilíbrio. A gente sabe que sobre, em equilíbrio, né? Sobre eletrostático, não coube aqui, mas é equilíbrio eletrostático. Sobre a superfície do condutor, eu sei que o E é sigma sobre epsilon zero na direção normal. Onde sigma é a densidade de carga ao longo do condutor, que não precisa ser constante. A gente já discutiu isso na aula passada, que ela é ajustada de modo a cancelar o campo elétrico e tal. Onde N é a normal externa à superfície. E daí? E daí que dados eu devia copiar aqui um condutor. Eu vou desenhar um condutor.
Ponto A, ponto B. Dados A e B na superfície do condutor. Fácil desenhar condutor, né? Condutor. Eu consigo calcular VB menos VA, né? VB menos VA vai ser menos a integral de E escalar ds de A até B. Integral de linha. Para qualquer caminho. A gente viu, qualquer caminho entre A e B. E aí é o pulo do gato, certo? Escolhendo um caminho sobre a superfície, o E tá normal. O ds está sobre a superfície. E escalar ds é igual a zero, certo? Clica aqui VB igual a VA. Certo? Então quer dizer que a superfície de um condutor, não importa o que aconteça, desde que esteja em equilíbrio eletrostático, a superfície do condutor é uma equipotencial. Exclamação. Certo? Por quê? Porque eu posso calcular essa integral ao longo de um caminho aqui na superfície do condutor. E na superfície do condutor, eu tenho que o ds é tangente à superfície e o normal é normal à superfície. Então, produto escalar dá zero, certo? Se o produto escalar dá zero e eu estou integrando zero, dá zero. Então, na superfície do condutor, o potencial é constante, ou seja, a superfície do condutor é uma equipotencial. Tudo bem? Ponto 1. Ela é uma equipotencial. Ponto 2. Também é igual a zero dentro do condutor. Isso me implica que para ser um ponto C arbitrário no interior do condutor, o VC menos VA, onde A está na superfície, A é esse ponto aqui, certo? O A é o ponto na superfície. E o C está dentro do condutor, no material condutor. VC menos VA é menos a integral de E escalar ds. De A até C. E isso aqui é zero. Por que isso aqui é zero? Porque E é igual a zero. Então, eu chego que o potencial é constante dentro do condutor.
Concordam? Então, no condutor, o campo elétrico na superfície apontando para fora, ele é normal ao condutor e é zero dentro do condutor, no interior do condutor. Já o potencial ele é constante sobre o condutor, porque o campo elétrico é normal, e no interior do condutor ele continua constante. Ele continua constante porque o campo elétrico é zero. Então, o condutor inteiro é uma equipotencial. Isso não acontece para o isolante. A gente vai ver aula que vem. Mas para o condutor isso acontece. Beleza? Então agora vocês sabem fazer isso daqui, certo? Eu tenho uma esfera condutora de raio R, carga total Qzão. Lembra que eu falei que para a esfera, fora da distribuição esfericamente simétrica, o potencial é KE, Qzão sobre Rzinho? Lembra que eu falei que é o mesmo cálculo, porque o campo elétrico é o mesmo da carga pontual? É KE, Qzão. Ou se você calcular isso daqui pelaquela integral, também vai dar certo, mas é muito mais difícil. Ele é igual a zero para uma ele é igual a esse cara para uma carga pontual, porque o campo elétrico é igual. Pela lei de Gauss, o campo elétrico fora de uma distribuição esfericamente simétrica de carga, lembra? É igual ao campo elétrico de uma partícula pontual com a mesma carga. Só que aí, lembra? Eu venho aqui, KEQ sobre R. Eu chego na superfície do condutor, ele fica constante. R igual a Rzão. Ele é constante sobre toda a esfera. E aí, dentro, ele também é constante, porque o campo elétrico é zero. Então, o campo elétrico, ele vai ser, como é que fala? O potencial, ele vai ser KEQ sobre Rzinho, onde Rzinho varia. Rzinho é a coordenada. Varia até a superfície do condutor, chega na superfície do condutor, ele fica constante, como nessa figura. E o campo elétrico é zero, né? Certo? Tudo bem, gente? Uma aplicação rápida e direta do cálculo de campo elétrico e potencial dentro de um condutor. E aí a gente consegue, então, fazer um exemplo bonitinho, que é a ligação entre duas esferas carregadas. Eu tenho agora dois condutores esféricos de raio R1 e R2, separados por uma distância muito maior que o raio de qualquer um deles. Em outras palavras, dizendo que a distribuição de carga não afeta a outra, né? A carga vai ser esfericamente... A distribuição de carga vai ser uniforme na superfície de cada um dos condutores. Então, as cargas são Q1 e Q2 nos condutores em equilíbrio e estão uniformemente carregados. Então, como elas são muito distantes, o campo elétrico desse cara não afeta esse daqui. E aí, determine a proporção dos módulos dos campos elétricos na superfície das esferas. Mas a gente pode fazer várias coisas aqui. Então, se a distância entre as esferas for muito maior
aqui suas dimensões. Elas podem ser tratadas de maneira isolada. Então, o campo de uma praticamente não afeta a outra. Outra. Ele praticamente não afeta a outra. Então, eu posso dizer que o potencial elétrico constante sobre cada uma. Certo? Se o campo não afeta, eu posso calcular o potencial dessa carguinha, como a gente fez, né? O potencial dessa esfera, como a gente fez aqui. Então, V1 é KE Q1 sobre R1. E o V2 é o KE Q2 sobre R2. Certo? Eu consigo fazer isso. Agora, vamos lá. O que quer dizer que elas estão ligadas por um fio condutor? Quer dizer que V1 é igual a V2. Isso aqui quer dizer que, como é um fio condutor, esse cara todo aqui, né, as esferas são condutoras e estão ligadas por um fio condutor, esse cara todo é um condutor só. E a gente acabou de ver que o potencial é constante sobre o condutor, a superfície e o interior do condutor. Então, eu que V1 é KE Q1 sobre R1, V2 igual a KE Q2 sobre R2 e V1 igual a V2. Olha que bonitinho. Só que ele implica que Q1 sobre R1 igual a Q2 sobre R2, certo? Mas, como elas estão carregadas uniformemente, eu posso calcular. Eu sei que o sigma 1, eu sei que o Q1 é sigma 1, densidade de carga superficial de 1, vezes 4π R1 quadrado, e o Q2 é sigma 2, vezes 4π R2 ao quadrado. Certo? Então, daqui eu tiro o que eu tiro daqui? Se eu jogo isso aqui em cima, eu chego aqui sigma 1 vezes R1 igual a sigma 2 vezes R2. Isso aqui me implica que sigma 2 sobre sigma 1 é igual a R1 sobre R2. Em outras palavras, a densidade de carga é inversamente proporcional ao raio da esfera. Nesse caso específico.
Nesse caso específico em que eu tenho duas esferas condutoras ligadas por um fio muito longo, certo? Como o E1 é sigma 1 sobre epsilon 0 e o E2 é igual a sigma 2 sobre epsilon 0, eu vou tirar aqui E1 sobre E2, E2 sobre E1 também é igual a R1 sobre R2. Então, o campo elétrico também é inversamente proporcional ao raio da esfera. Isso aqui é importante. Por que isso aqui é importante? Porque aí eu tenho o chamado poder das pontas. O que é o poder das pontas? Imagina que eu tenho agora um condutor dessa forma. E suponha que eu possa usar um modelo rústico, esse condutor sendo aproximado por bolinhas cada vez menores. Certo? Então, eu sei aqui o que vai acontecer. O sigma vai proporcionar 1 sobre R na bolinha. Então, qualitativamente, aqui o sigma é grande. Ou seja, suponha que agora exista um campo elétrico externo. Esse campo elétrico externo, vamos lá, esse campo elétrico externo, ele vai induzir uma distribuição de carga na minha superfície do condutor, de modo que aqui vai ficar sigma grande. É grande. E aqui na região que é mais larga, eu tenho um sigma pequeno e pequeno. E, essencialmente, esse é o comportamento de um para-raio. Por um modelo que vocês viram aqui das bolinhas carregadas, um condutor carregado. Aqui vai acontecer do campo elétrico. Aqui está aterrado, certo? Então, eu posso colocar cargas aqui dentro. Aqui vai induzir um sigma grande e um E grande na ponta, e um sigma pequeno e um E pequeno no negócio que não é a ponta. Então, se eu jogar então eu tenho o meu condutor aterrado, eu tenho aqui o meu campo elétrico aterrado. Se cai um raio aqui, esse raio, as cargas, né? O raio você quebra a rigidez elétrica do ar por causa de um campo elétrico muito grande, campo elétrico externo muito grande. Então, o ar vai se comportar, quando esse campo elétrico é muito grande, do raio, antes do raio, né? Ele vai se comportar como um condutor. Então, vão ter cargas fluindo nessa direção, né, nessa linha do raio. Então, o raio não vai cair do lado. O raio vai cair em cima. Por quê? Porque o campo elétrico, o raio vai seguir o campo elétrico, né? É isso que as cargas fazem. As cargas seguem o fluxo do campo elétrico. Então, o que acontece é que aqui o para-raio, que é pontudo, né? Ele vai atrair, entre aspas, os raios. Ele vai direcionar os raios para a ponta dele, né? E a gente conseguiu, com o modelo de bolinhas, explicar qualitativamente o funcionamento de um para-raio. Não é mágico, gente? É mágico, é um negócio fantástico, assim, estarrecedor. Vocês concordam comigo? Não necessariamente que seja mágico ou estarrecedor, mas que esse modelo
dar uma descrição qualitativa, mesmo que rústica, do funcionamento de um para-raio e desse poder das pontas? Ou só eu que estou feliz com isso? Sim. O que acontece é que não é que o campo vai atrair as cargas, ele vai direcionar, né? Ele vai direcionar o negócio. É como se a densidade de carga atraísse, né? Densidade de carga atrai. Densidade de carga vai gerar o campo, e aí essas cargas elas vão seguir o campo. Você pode dizer que o campo vai atrair, né? Mas o campo não atrai. Quem atrai são as cargas. Certo? O campo, quem atrai é a fonte. São as cargas. O campo, ele é um meio de as cargas andarem. Tá certo? Beleza. Então vamos ver o último exemplo da aula, e o exemplo que eu não fiz fica para a aula que vem. Eu sabia que isso ia acontecer, eu sou muito presunçoso na minha preparação. Obviamente tem muita coisa, não dá tempo, ainda bem que a gente tem mais uma aula. Gaiola de Faraday, vocês já ouviram esse nome, provavelmente. Aquele negócio que você está dentro da gaiolinha, passa na TV, você está dentro de uma gaiolinha, a pessoa chega e joga um raio em você e você não sente nada. Não façam isso em casa. Mas na TV passa isso, certo? Eu quero saber o campo, eu quero saber. Agora eu tenho um condutor, que é esse cara. Só que eu vou chamar de condutor. E esse negócio que está aqui é um condutor oco, eu vou chamar de cavidade. Como se fosse um condutor oco, ele é uma casca, ele é um condutor oco, certo? Onde dentro não tem nada. Eu sei que se eu pego os pontos A e B na superfície do condutor, superfície interna do condutor, A e B, na superfície interna do condutor, o que eu sei? Primeiro, eu sei que VA é igual a VB. Certo? Eu sei que VA igual a VB. Por quê? Porque é uma superfície de um condutor, é uma equipotencial. Isso me implica que essa integral de A até B, de E escalar ds, é zero. Para quem? Para qualquer caminho entre A e B, cruzando a cavidade, e para que mais? Para qualquer caminho entre A e B cruzando a cavidade, e para quaisquer A e B na superfície interna do condutor. Então, por argumentos que dá para deixar mais preciso, mas que de certa forma, esse para quaisquer mostra que dá para deixar mais preciso com uma ferramenta mais sofisticada, matemática. Eu sei que essa integral de linha vai ser zero.
para quaisquer A e B e para qualquer caminho entre A e B. Eu vario o caminho, vario A e B. Isso só pode acontecer se E for identicamente igual a zero na cavidade. Vocês concordam comigo? Que pelo menos isso é aceitável? Se vale para qualquer coisa, é porque é igual a zero. Eu faço, enfim, vario continuamente tudo. Não vai ter campo elétrico na cavidade. Tudo bem? O que significa que não vai ter campo elétrico na cavidade? Significa que, se o condutor for bom, ele vai entrar rapidamente em equilíbrio eletrostático. Se ele sai do equilíbrio eletrostático, um condutor ideal volta para o equilíbrio eletrostático de maneira instantânea. Então, se eu sou uma pessoinha aqui dentro, uma pessoa aqui dentro, e aí eu estou lá dentro da cavidade, de repente cai um raio e eu estou dentro do condutor. Aí cai um raio, o que acontece? Se o condutor for muito bom, essas cargas que chegam, elas vão se redistribuir rapidamente para que o condutor volte a estar em equilíbrio eletrostático e eu não sinto isso. O campo elétrico continua zero dentro do condutor. E essa é a gaiola de Faraday. A gaiola é a cavidade dentro do condutor. É uma gaiola que blinda qualquer campo elétrico externo. E aí eu fico feliz. Por quê? Porque caiu o raio em cima de mim e eu não senti. Um carro funcionaria assim, de maneira ideal. Por isso que é bom você ficar dentro do carro se tiver uma tempestade. De novo, eu não sou pessoa qualificada para dar conselho, certo? Mas na teoria, não faça isso. Procure informações mais detalhadas. Mas na teoria, assim, se o carro fosse um condutor ideal, o que ele não é, mas se ele fosse, ele seria uma gaiola de Faraday. Mesmo não sendo, se você não achar um lugar mais seguro, é mais seguro numa tempestade ficar dentro do carro do que fora do carro, por causa desse fenômeno. Isso não garante que vai cair, o raio em cima do carro e você não vai sentir nada. Mas, idealmente, se o carro fosse um condutor desses que a gente está falando, condutor ideal, é melhor cair um raio em você, com você dentro do carro, do que com você fora do carro. Vamos colocar dessa maneira. Certo? Se ele fosse um condutor ideal. Não sendo um condutor ideal, a gente faz o que pode. Né? De preferência, procure lugares mais seguros, mas na falta disso, o carro é mais seguro dentro dele do que fora. Beleza, gente? É isso que eu tinha para falar. Como eu imaginei, eu não consegui fazer o exemplo por falta de tempo, mas a aula que vem a gente tem uma aula de exercícios em que vai dar para fazer esse exemplo e muito mais. Beleza? Perguntas? Professor, Então, oi. Só uma pergunta sobre o V. Eu tenho essa fórmula que o V é o E vezes o ds. É a integral do E vezes o ds. Integral. Isso. Aí você conseguiu fazer ele ficar em função de R, fazendo ele tender a infinito. Você falava que quando ele tendia a infinito ele era zero. Aí você fez ele ficar em função do R? Você diz para uma partícula? Isso. Para esses exemplos que você fez. Tanto da partícula quanto do contínuo. Sim. Onde R é a distância do ponto
até a minha fonte, certo? Ou do dq até o ponto, né? Sim, isso. A gente viu aqui só casos em que essa distância é constante, né? Uhum. A aula que vem a gente vai ver casos em que essa distância não é constante. E Mas aí eu tenho que fazer essa integral. esse V é o mesmo V da integral do E vezes o ds, né? É o mesmo V, exato. Por isso que eu consigo calcular o campo aqui, né? Beleza. Certo? Mas a gente vai ver a aula que vem casos em que isso daqui, em que a gente tem que fazer a integral. Casos em que você não vai conseguir resolver esse problema dessa maneira, porque a simetria não é suficiente, porque a distância entre ou porque o dq, ou porque a densidade de carga não é uniforme, ou porque a distância de cada dq até o ponto de interesse varia com dq, com o ponto dentro da fonte. Beleza, obrigado. Beleza? Beleza, gente. Mais perguntas? Então, tá bom. Então é isso.